Essa semana é decisiva para os últimos acertos da Justiça Eleitoral antes do primeiro turno no domingo. Para esclarecer as dúvidas, a nossa entrevistada é a secretária de Comunicação Social do TRE aqui de São Paulo, Eliana Passarelli. Tudo bem, secretária? Muito bom te rever aqui na Jovem Pan. Boa noite, bem-vinda. Tudo bem, e você? Muito obrigada, agradeço bastante o convite. Muito obrigado. Bom, para prestar serviço, para quem nos acompanha, nessa reta final, o eleitor pode ter algum tipo de dúvida, se o eleitor não sabe a sessão em que ele vota, se ele perdeu o título de eleitor, mas se lembra da sessão, quais são as últimas recomendações nessa reta final? Helena. Bem, Tiago, é muito importante que os eleitores consultem os seus locais de votação. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós tivemos várias alterações. Então, muitas vezes, pode ser o mesmo local de votação, mas ter alteração dentro desse local. Então, ele deve consultar essa situação pelos sites da Justiça Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ou mesmo do TSE. É muito fácil essa consulta. E faça isso com antecedência, não deixe para a última hora, porque há sempre um congestionamento nos canais da Justiça Eleitoral nos últimos dias. E agora, para votar, ele é obrigado a votar com um documento de identificação com foto. Então, mesmo que ele não tenha o título, o importante é que ele leve esse documento com foto, que pode ser o RG, a CNH, ou mesmo a carteira profissional. Alguns documentos digitais também são aceitos, a CNH e o RG, a carteira profissional digital não. E ele vai comparecer com esse documento. Mas é importante que, não tendo o título, ele saiba qual é a sessão eleitoral. E essa consulta também ele faz pelo site. No caso aqui da capital paulista, a biometria. Lembro que na última eleição, muita gente que não tinha biometria acabou fazendo, entre aspas, na hora do voto. Isso vai acontecer de novo ou a possibilidade é de que tenhamos bem menos filas do que no ano retrasado? Bem, realmente a biometria ela causa um pouco mais de fila, porque você tem uma identificação mais demorada. Nós já temos no estado quase 80% dos eleitores com a biometria coletada. Nós teremos também aquela situação, como você disse, nós fizemos parceria com órgãos parceiros do estado, né? Então, a pessoa, em determinado momento, ela tirou o RG, coletar a biometria, ou ela fez a CNH, coletar a biometria. Então, nós vamos usar 4 milhões desses dados que foram importados desses órgãos e vamos testar no dia da eleição. Então, essas pessoas, às vezes, para a pessoa não se surpreender, ela não foi ao cartório, mas nós vamos testar a biometria ali. Caso funcione, ou seja, eu consigo liberar a urna com aquela biometria, ela vai ser validada e, oportunamente, ela vai para o cadastro eleitoral. Então, nós temos mais esses 4 milhões. Em 2022, nós conseguimos validar 3 milhões e 500 mil biometrias que não foram coletadas na Justiça Eleitoral. Embora demore um pouco mais, é importante para o eleitor, porque ele não terá esse trabalho de comparecer a uma zona eleitoral, fazer a coleta biométrica. Dessa forma, nós vamos aumentar esse cadastro até atingir os quase 100%. Secretária, a Dora Kramer quer fazer uma pergunta. Eliana Passarelli, do TRE aqui de São Paulo. Dora. Boa noite, Eliana. Olha só, a violência na política está na ordem do dia, tá certo? Aqui no Rio, o TRE precisou mudar 53 locais de votação para, enfim, porque estavam em zonas de risco, de milícia, de tráfico, etc. Em São Paulo aconteceu isso? Como é que o TRE de São Paulo está lidando com essa questão da violência na política? Boa noite, Dora. Bem, no caso do estado de São Paulo não ocorreu. Nós temos todo o acompanhamento da Polícia Militar, inclusive para quando nós vamos levar as urnas para os locais de votação, durante o dia da votação, a Polícia Militar ficará a 100 metros, mas não houve nenhuma situação em que nós tivéssemos identificado que houvesse essa necessidade de trocar esse local de votação. Né? Muitos locais de votação são alterados, ou porque aquela faculdade não existe mais, ou está passando por reforma, essas situações, mas em razão do crime organizado não houve essa necessidade no estado de São Paulo. Nelson Kobayashi, a sua pergunta. Eliana, boa noite, um prazer falar contigo. Eliana, e para quem precisa justificar, qual que é a orientação? É possível que seja feito o procedimento remotamente, pela internet, por aplicativo, ou é preciso se dirigir a algum lugar em específico? Qual é o prazo que a pessoa tem para oferecer a justificativa, caso ele não possa ir à sua sessão de votação? Boa noite. Bem, nós temos duas situações. No dia da votação, aquele eleitor que estiver fora da cidade onde vota,
isso já é um motivo justo para ele justificar, porque ele está fora do seu domicílio eleitoral. Então, é possível a justificativa no próprio dia, pode ser feita pelo e-título, automática, ele vai fazer ali pelo e-título, porque tem um geolocalizador naquele título, vai comprovar que ele está fora da cidade, e ele faz a justificativa. Caso ele não possa fazer por esse aplicativo, ele vai comparecer a algum local de votação, lá nós temos as mesas receptoras de votos que vão receber justificativa, e dependendo do tamanho do local, também terá uma mesa só para isso. Então, essa situação daquele eleitor que está fora da cidade onde vota. Aquele eleitor que está na cidade onde vota, e se ele tiver algum impedimento, lembrando que o voto é obrigatório, então só determinados motivos são justos para o eleitor deixar de votar, e ele vai levar isso ao conhecimento do juiz eleitoral, que vai aprovar ou não esse pedido dele de justificativa. Nesses casos desses eleitores, eles têm 60 dias contados da data da eleição, e eles podem fazer essa justificativa ou pela internet, anexando um comprovante daquela situação, uma prova daquele motivo que o impediu de votar, ou ele pode levar o próprio cartório eleitoral, um formulário também, ele preenche o formulário, nós temos esse formulário disponível até nos próprios cartórios, e ele entrega e o juiz vai decidir se é justo ou não o motivo. Entram também nessa situação os eleitores que estavam fora da cidade no dia e não justificaram pelo aplicativo ou não procuraram um local de votação para justificar. E só aproveitando para falar do e-título, nós temos um contingente enorme de pessoas que já baixaram o e-título, mas elas precisam atualizar. Então, é importante fazer essa atualização agora, não deixar para a última hora, porque esse aplicativo ele é muito útil, ele tem muitas informações, ele traz endereço do local de votação, traz a sessão eleitoral, pode fazer os dois tipos de justificativa por esse aplicativo, mas ele tem que estar atualizado. E, de preferência, não deixar para a última hora, por causa do congestionamento natural que nós temos aí. Claro. Secretária, claro que as pessoas se perguntam, muita gente depois de votar vai acompanhar a apuração, aqui a Jovem Pan vai fazer uma grande cobertura. Qual é a estimativa desse ano do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo? A partir de que momento a gente já pode ter alguma ideia do resultado? Olha, nós sempre trabalhamos com um prazo mais seguro, então até meia-noite nós acreditamos que nós tenhamos terminado tudo, mas isso quando eu falo tudo, é fechar 100%, então aquela urna que apresentou algum problema, demora mais para extrair os dados às vezes daquela urna. Agora, depois de 2 horas, 3 horas na cidade, normalmente a gente já tem uma votação, uma totalização bastante projetada, né? Vai depender muito aí da disputa, né, de como os candidatos estarão em termos de percentuais, mas normalmente 2 horas, 3 horas na cidade de São Paulo. Agora, municípios muito pequenos, né, que terminam às vezes a apuração, a totalização em meia hora, né? O próprio BU ali, que sai imediatamente após terminada a votação, você já tem um resultado imediato da urna eletrônica. Esse BU, que é o boletim de urna, impresso, que sai da urna eletrônica, já é fixado no próprio local e os próprios candidatos podem fazer a sua totalização paralela também. E uma última dúvida, as urnas eletrônicas começam a chegar e ser distribuídas para os colégios que vão receber a eleição quinta, sexta-feira, quando? Então, no estado de São Paulo, a tradição é na véspera. Na véspera. Né? A maior parte das urnas eletrônicas, todas vão na véspera dos locais de votação. Perfeito. Bom, Eliana Passarelli, que é secretária do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo, muito obrigado sempre pela atenção, pela gentileza. Só deixe, por favor, o site da Justiça Eleitoral para quem tiver dúvidas ou aplicativo para baixar também, né? Por favor. Então, do Tribunal aqui de São Paulo é o www.tre-sp.jus.br. Tá? E o aplicativo é o E-título, né? Basta baixar nas lojas do respectivo celular. Perfeito. Bom trabalho. Até a próxima. Boa noite. Muito obrigada. Pois é, a Jovem Pan, no domingo, vai fazer uma grande cobertura, como tradicionalmente faz. E, claro, a gente incentiva todos a exercer a cidadania, a votar na maior tranquilidade e vai dar tudo certo, obviamente. Estaremos acompanhando também a partir das 5 horas da tarde toda a apuração e as primeiras informações e, claro, toda a movimentação dos candidatos também, não só aqui em São Paulo, mas também na maior parte do Brasil.